Bom dia! Hoje, como fazer um planejamento periodontal em paciente dependente químico, caso complexo. Sejam bem-vindos eu sou a professora Cristina Miura e a minha proposta é ajudar vocês a fazer decolar o faturamento através de uma periodontia fácil, da periodontia de todos os dias, porque a partir dos conhecimentos atuais, muita coisa pode ser feito com a periodontia. Se você é especialista e está me ouvindo, vai ter a grande vantagem de poder fazer uma periodontia mais rápida, na metade do tempo clínico. Se você não é especialista, eu falo sobre a possibilidade dos clínicos aprenderem um pouco mais dessa perio acessível, planejar melhor e conseguir conduzir os meus casos. Meu propósito principal é conseguir ajudar as pessoas nessas situações. Hoje é para falar de um caso clínico que me foi enviado de um paciente alcoólatra e hoje já está internado numa clínica de reabilitação. Algumas normas das clínicas de reabilitação seriam fazer um check-up de saúde e fazer um check-up odontológico, e os dentes que já estavam perdidos já foram extraídos. E eu já desenvolvi um projeto, quando eu era professora, numa das instituições de dependência química. E o dependente químico é uma pessoinha que a gente precisa ter bastante atenção e cuidado, e é um pouco disso que eu quero discorrer isso também. Se o paciente chegou a uma clínica de reabilitação, isso é maravilhoso na vida dele, porque é sair de uma situação onde todos os cuidados do corpo estavam em segundo plano, porque dependendo da profundidade dessa dependência, um pouco mais, um pouco menos. E estou falando em dependência química desde alcoolismo, que é muito comum, geralmente nos mais velhos, e dependência química de outras substâncias nos mais jovens. E geralmente eles vêm com cáries agudas ou doença periodontal, enfim, chegam numa situação de bastante precariedade da saúde bucal, que enquanto estão na dependência nada importa, e depois que eles estão em tratamento ou estão em reabilitação, eles têm uma demanda odontológica grande e nesse momento eles descobrem que eles querem se cuidar. Então, muita coisa precisa ser pensada. Em relação à própria dependência química, o que a gente precisa pensar? Eu postei uma vez uma coisa sobre a maconha e outras drogas. Algumas drogas, elas são mastigadas e por conta do pH, às vezes a gente vai ver erosão química. E cai no debate, e a gente pergunta na anamnese, não pergunta. Por lei a gente pergunta na anamnese e ele vai ter que confirmar se ele usa ou não algum tipo de produto químico, legal ou ilegal. Mas o paciente também está no direito de repente, ele não querer se expor ou ele não se sentir à vontade. O que a gente pode prestar atenção, tá? A gente pode prestar atenção se o paciente tem erosão química, ou seja, superfícies oclusais bastante erodidas mesmo. Aí a gente vai perguntar se chupa limão, se consome muito alimento ácido, ou se tem algum medicamento, ou se tem algum hábito que a pessoa acabe tendo. Em geral, os dependentes químicos, eles apresentam algum tipo de ansiedade, se forem drogas estimulantes, ou algum tipo de letargia. Não importa, mas nem sempre é tão simples de conseguir descobrir. Mas isso é um risco para a prática odontológica, que eu vou contar a seguinte história, tá? Quando eu era professora, que eu falei para vocês, a gente fez um projeto e a gente começou a atender uma das clínicas de reabilitação de dependentes químicos aqui da minha cidade. E aí, todo X dia da semana, nós disponibilizávamos a clínica integrada para o atendimento e eles vinham de transporte. E aí, um dos monitores da clínica de reabilitação vinha junto. Aí, aquele dia em especial tinha vaga e o monitor perguntou: professora, posso ser atendido? Pode ser atendido. E naquele momento, estava supervisionando, estava numa situação bem tranquila, todos os casos em andamento, e me passou na cabeça que os alunos bons, eles vinham me reclamar que a professora só dá atenção para os alunos que são ruins, para os alunos que não estudam, e que a gente que estuda, a gente que é bom, a professora não passa aqui para ver. Pois bem, o monitor estava nas mãos dos melhores alunos ali da turma, estava sendo muito bem atendido. No que eu entrei no box,
aquele menino, o monitor, ele teve uma coisa e ele teve um desmaio subitamente. E eu do ladinho dele, eu vi a pupila dele super dilatar e ele apagar. Aí, imediatamente, falei para a dupla que estava, tinha dois de pezinho ali, levanta as pernas, né? Levanta a perna, segura, é o que eu faço também no consultório até hoje, né? A gente faz um Trendelenburg imediato. Qual que é o Trendelenburg mais fácil de fazer, mais rápido de fazer? Ao invés de abaixar a cabeça, levantar as pernas, né? Então, chama mais alguém, porque às vezes a pessoa é grande, e para a gente conseguir cuidar melhor da pessoa, chama a pessoa lá que está do outro lado e levanta. Quase que desmaia a aluna auxiliar. E uma outra manobra bem importante seria a compressão abdominal. Então, assim, levanta a perna e depois dobra o joelho sobre o abdômen, porque vai fazer com que mais sangue chegue à cabeça, principalmente se o paciente já estiver um pouco mais recostado. Nesse meio do caminho, vai deitando a cadeira. Imediatamente o paciente voltou. E esse era o monitor dos dependentes químicos. E todo mundo ficou muito abalado com essa situação. Puxa vida, o monitor dos dependentes químicos passou mal, o que é que aconteceu? E ficou por isso mesmo. Em algum outro momento, uma semana depois, tive a oportunidade de conversar com a psicóloga dessa instituição de dependentes químicos. A psicóloga falou que em sessão individual de terapia, olha só, o monitor falou que voltou e consumiu um pouquinho, sei lá o que ele consumiu, e que ele teve uma pequena recaída, mas que ele tinha achado que aquela pequena quantidade não teria problema nenhum. A explicação bioquímica para isso é que todas as drogas ilícitas, elas são indutivas. E a pessoa vai começar a produzir mais enzimas para metabolização, e isso explica por que algumas drogas ou medicamentos precisam de uma dose de forma crescente e maior. E a pessoa acaba tendo uma amplificação dos receptores adrenérgicos. E aquele pinguinho de catecolamina, adrenalina ou noradrenalina que existe no anestésico local desencadeou uma superreação porque ele tem uma quantidade maior de receptores, porque ele era dependente químico ou porque recentemente ele havia consumido. Enfim, não foi nenhum dano maior, e que isso foi muito repentino, mas fica o alerta porque a gente, na maior parte das vezes, o paciente talvez queira omitir isso da gente. E como ele talvez queira omitir, a gente precisa ficar alerta a todas essas situações. Fora isso, todo paciente vai ser cuidado como normal, entre aspas, e do ponto de vista periodontal, esse paciente ele tende a ter maior dano, principalmente por conta da desnutrição. Porque o quadro que a gente vai ver no dependente químico é um completo abandono de si mesmo, ele se larga e acaba tendo outro tipo de problema bucal. Eu vou dizer uma outra coisa, que não é uma droga ilícita, tá? Mas eu vejo, às vezes, lesões bucais muito sérias em viciados, entre aspas, porque eu não sei se vicia ou não vicia, mas eu acho que vicia, tá? De bebedores de refrigerante do tipo cola. Porque a pessoa que se habitua, e não é tão hábito, a pessoa vicia mesmo, porque ela pega esse hábito e todo dia ele tem que consumir esses refrigerantes do tipo cola. E o meu marido tinha um colega de mestrado que ele bebia latinhas e latinhas daquilo ali o dia todo, e o dentista dele então alertou: ou você pare de tomar isso daí, ou então você tome com um canudinho para que o dano sobre os seus dentes sejam menores. Esses refrigerantes do tipo cola acabam causando uma erosão química significativa, ou a gente vai perceber erosão nas superfícies dentárias ou nas cervicais, onde o esmalte é mais fino, ou a gente vai perceber lesões de cárie se o indivíduo tiver risco a cárie de forma muito rápida. Então, lesão de cárie violenta, tá? Enfim, hoje eu trouxe aqui um caso clínico, e essa foi a radiografia do paciente, que ele agora está em reabilitação, ele já está numa situação melhor. Ele teve a perda de dentes posteriores antes do internamento, mas eu queria que vocês observassem na seta amarela que a gente tem uma bolsa periodontal. Não é que tem uma bolsa, né? Bolsa a gente vai ver a sondagem,
mas a gente vai ver uma linha radiopaca indicando perda óssea angular. Perda óssea angular, essa perda óssea assim inclinadinha. E eu quero que vocês guardem o seguinte: toda vez que a gente tem perda óssea angular, é um grande indício ou de doença periodontal de avanço rápido ou de trauma ou interferência oclusal. Em algum momento está batendo forte e está tendo alguma interferência lá. Então, esse paciente, ele procurou o dentista porque ele sente sensibilidade em alguns dentes, tá? Essa imagem radiolusta no periápice não é nenhuma lesão, mas eu queria mostrar que o ligamento periodontal desse 22, ele está ligeiramente alargado. E queria que a gente notasse também que existe ausência de dentes posteriores. Vocês vão ver que o 36 foi recentemente extraído, a gente consegue ver as marcas da radiografia. E bem no cantinho, para quem estiver vendo no Instagram, tem uma seta em azul que indica algum começo de perda óssea, mas observe que a tábua óssea da mesial, ela está ela está perfeita, só que ele tem alguma perda óssea na distal. E a pergunta é: e aí, professora, o que a gente faz com isso? Tira o dente, mantém o dente, fica com dente, não fica com dente? Como é que a gente trata isso? A pergunta que eu mais ouço é: qual o nível de mobilidade vai manter o dente ou não? Até quanto a gente vai poder manter o dente? Dente com lesão de furca vai ser extraído ou não? Enfim, para a gente conseguir discutir tudo isso, a gente vai conversar com mais detalhes. Eu vou mostrar também agora as imagens radiográficas periapicais, porque elas vão mostrar com maior detalhe, né? Esse aqui é o 22, e a gente vai começar a analisar o seguinte, em nível de inserção. Quando olha bem para a junção cemento-esmalte, que vocês vão ver ali, que ele tá marcadinho onde termina o dente, e a gente vai entender que mais ou menos o nível ósseo vai estar 3 milímetros acima de onde tiver junção cemento-esmalte. Ali é natural onde vai ser o nosso 100% de nível ósseo. Vocês concordam que nesse dente tem perda óssea porque houve a perda dos dentes adjacentes e que o processo alveolar, ele é dente dependente. Só existe processo alveolar se houver dente. Se não houver dente, não vai ter. Então, como ele teve a perda dos dentes adjacentes, naturalmente ele teve, mas não é uma perda tão relevante. Quero mostrar uma outra radiografia aqui dos dentes inferiores, que a gente já tem uma situaçãozinha assim mais difícil. E isso é o que estava na radiografia panorâmica. E olha só como é interessante que a gente precisa confirmar aquilo que nós vemos na radiografia panorâmica, depois a gente olha ali na radiografia periapical, né? Na panorâmica parece que o dente está perdido, mas na periapical, onde a gente tem mais detalhe. E eu vou dizer outra coisa, que desde que a gente começou a usar a radiografia digital, o contraste ou a regulagem das radiografias digitais, elas são automáticas. E a gente começa a perceber que essas radiografias, elas tendem a aparentar mais perda óssea do que na verdade tem. Mas não é. É porque na radiografia digital, ela tem esse contraste automático. E geralmente, assim, na nossa radiografia revelada, como às vezes o revelador está velho, às vezes está frio, e ele tendia a ficar menos revelado. A gente tinha uma imagem de um pouco mais de fidedignidade quando era revelado à mão, apesar da perda de tempo, porque às vezes o contraste está maior. Então, quando eu olho uma imagem radiográfica como essa, eu já começo a pensar que talvez possa ter um pouco mais de perda óssea. Por que eu sei isso? Porque eu sou cirurgiã também, e às vezes na radiografia não tem nada de osso, mas quando eu abro, eu vejo que tem osso, mas é um osso que o contraste da radiografia não conseguiu enxergar. E o que a gente vai enxergar nesses incisivos é que ele tem perda óssea angular, é inclinada a perda óssea, e que ele tem uma tábua óssea fina entre os dentes, isso também é um fator preocupante, e que o ligamento periodontal ele está alargado. Isso me faz pensar que tem ou doença periodontal de avanço rápido ou um trauma oclusal. E esse aqui é o dente 12, que tem um pouquinho de perda óssea,
mas ele ainda tem bastante osso, tem aí 70% de nível ósseo, que a gente já vai pensar que é um prognóstico mais interessante. Voltando à radiografia panorâmica, a gente tem que parar para pensar que quando o paciente não tem dentes posteriores, os dentes posteriores, eles servem para fazer esse movimento de pilão, e eles servem para fazer o stop posterior da mastigação. E quando não tem esse stop nos dentes posteriores, porque ele tem premolares tocando um no outro, ele tem um premolar que toca um no outro, que é o 45 com o 14, e só depois ele não tem mais outros dentes posteriores. E no outro lado, ele não tem mais os antagonistas inferiores. Isso significa que é por isso que o pobre do lateral superior está sobrecarregado, porque ele não tem outro dente para comer. Tudo que ele estiver mastigando está sobrecarregando no parzinho de posteriores, que é o premolar inferior com o superior. E com isso, ele acaba tendo uma sobrecarga, mas não é só isso. Quando ele começa a fazer lateralidade, como ele perdeu a guia canina do dente 23, quando ele começa a fazer o movimento de desoclusão, ele não tem nem função em grupo e ele não tem nem função lateral. Obviamente, ele deve ser usuário de uma PPR, porque ele está sem o central, e nenhuma prótese móvel consegue restituir perfeitamente esses movimentos de guia. E a gente vai fazer algum movimento de ajuste para que a gente consiga minimamente melhorar essa condição de interferência oclusal continuada. Agora, até que o paciente tenha condições de fazer uma reabilitação melhor, com próteses retidas a grampo. Por que a grampo? Porque se ele tiver somente com a prótese parcial, ou uma prótese somente acrílica, ele vai ter muita pressão sobre a mucosa. Essa pressão sobre a mucosa pode acabar causando uma alteração gengival, presta atenção nisso, essa alteração gengival pela compressão, porque uma PPR totalmente em acrílica, ela é 100% muco-suportada. Então, ele sempre vai ter um trauma sobre a mucosa, esse trauma vai promover um processo inflamatório, esse processo inflamatório predispõe aquela região à doença periodontal. E é por isso, ninguém vai ficar dizendo que PPR vai causar doença periodontal. É porque aquela compressão que não deveria ser excessiva sobre aquele dente vai acabar causando uma alteração. Esta alteração predispõe a uma alteração inflamatória mais algum tipo de depósito dentário por doença periodontal vai aumentar. E é por isso que as próteses móveis, da melhorzinha seria uma prótese parcial removível, e que as próteses parciais removíveis, elas não são tão baratinhas assim. E às vezes vai fazer uma prótese parcial removível de acrílico. Por ela ser em acrílico, a gente acaba não tendo um apoio adequado sobre os dentes. E aí começa a ter a ideia equivocada de que, então vamos deixar mais baratinho mesmo e deixa uma PPR provisória aqui para o paciente. Pois é, só que daí no que deixa essa PPR provisória, acaba tendo uma sobrecarga sobre os dentes, então acaba não melhorando a situação. Por isso, a gente sempre pode parar para pensar para o paciente que talvez mais para frente, se ele tiver alguma condição, talvez não agora, porque agora ele está em reabilitação química, ele possa pensar em restituir esses dentes por implantes dentários. E a implantodontia estuda que se o paciente tiver até o primeiro molar, ele já vai ter uma condição melhor de mastigação. Então, olha só, nós temos aqui um caso clínico onde os incisivos centrais inferiores estão com mobilidade, estão abalados. Está abalado por quê? Porque é doença periodontal? Não, porque possivelmente porque ele não tem guia de lateralidade num dos lados, ele começa a ter uma interferência oclusal, vai fazer guia, faz guia onde, né? No pobre do incisivo central e lateral inferior. Aquilo ali é continuado. As PPRs, elas precisam ser muito bem ajustadas e monitoradas. Aí agora eu encaixo aquilo que eu adoro falar. Adoro falar porque esse é o coração do periodiária, né? A gente falar sobre manutenção preventiva. Assim, não basta instalar um par de PPR, mas a gente tem que acabar falando para o paciente que a gente vai precisar reabilitar isso daqui de um jeito melhor. E outra coisa, eu acabei de publicar, estava escrevendo um post, e eu li um estudo que perguntou quanto por cento dos dentistas eles orientavam o paciente
ao retorno. E a constatação é que 77% dos pacientes portadores de próteses móveis não foi orientado quanto à necessidade de retorno periódico pelo seu dentista. Gente, então isso é deixar a saúde bucal e a manutenção de lado. Isso é virar dentista que só faz as coisas e depois não mantém, não equilibra. É o mecânico que fala assim, ó, consertei, o dia que quebrar de novo você vem. O que é que vai quebrar de novo? O incisivo central vai cair. E eu não falo aqui no periodiária que eu quero que a gente consiga manter os dentes dos pacientes. Conseguir manter os dentes é conseguir pensar de uma forma futura, de antever e pensar de um jeito que o paciente consiga explicar. Isso é tudo que eu falo no periodiária continuamente. Imagina você ir para um dentista e esse dentista vai conseguir explicar para o paciente o que é que você vai fazer, qual o seu passo a passo para você ter os seus dentes pelo resto da sua vida, para você conseguir estabilidade. Isso é o seguinte, é o dentista que não pensa no imediato e faz o paciente entender que mais para frente você quer ter uma situação melhor, você poderia pensar em colocar um implante. E se ele não tem condições de colocar um implante, tudo bem, se já está fora de cogitação, você pode ter um belo par de PPR monitorado pelo seu dentista para que o seu dentista veja se não tem báscula. Por quê? Porque em algum momento pode ter. Aí o paciente pode ter perda óssea, o paciente pode emagrecer, a perda óssea é fisiológica, a atrofia dos maxilares, isso é fisiológico. Aí aquela báscula, ela vai acabar extraindo os premolares. Aí depois extrai os premolares. Então depois perde a prótese, e acabei de falar que uma PPR não é uma peça barata, e depois vai ter que substituir, vai colocar outra. Gente, a gente tem que começar a falar para os pacientes que os pacientes de próteses móveis precisam de manutenção semestral. Por que semestral? Porque isso já conversei com os professores de prótese da minha universidade, quando era professora. Semestral porque talvez precise de reembase semestral. Porque se não fizer o reembase semestral, vai ter báscula, né? Não seria melhor uma prótese de suporte mucossuportada do que dentosuportável? Aí que tá, olha que coisa bacana da gente começar a dizer isso, tá? Como existe a ideia de que se a gente tiver uma prótese dentomucossuportada, que é uma prótese com grampos metálicos, essa prótese poderia causar báscula e essa báscula vai causar extração dos dentes. Então, olha, muito mais barato, muito melhor usar uma prótese 100% em acrílico. Não, errado. Sabe por quê? Uma prótese mucossuportada vai imprimir uma pressão sobre o rebordo, tudo bem, rebordo não tem dente, mas sobre o periodonto, que ele não pode receber essa carga. E se houver compressão no periodonto, vai ter uma alteração tecidual. Qual que é o tipo de alteração tecidual de sofrimento que o periodonto vai ter? Inflamação. Já tem um estudo muito antigo onde um lugar inflamado, ele tem uma menor capacidade de resposta. Então, vamos dizer que ao redor do lugar onde termina a prótese parcial removível de acrílico, ela está fazendo uma compressãozinha, ela dá uma inflamaçãozinha. Não é engraçado que um paciente que sem história de doença periodontal, ele tem uma prótese mucossuportada, que é a PPR acrílica, ou a perereca, ou a PPR provisória, porque não vamos segurar sobre os dentes, aí ele fica lá. No que ele fica lá, ele comprime e a gente começa a ter doença periodontal só no extremo. Mas engraçado que só tem no extremo, né? É engraçado não, porque aquilo ali está causando uma compressão, essa compressão predispõe à inflamação. E mais, toda prótese removível, que ela não está sendo monitorada, ela vai sofrer a reabsorção. Pronto. Então vamos pensar numa PPR provisória que sofreu uma reabsorção, pronto, reabsorveu. Aí onde vai dar interferência? Nos dentes. Aí o que vai acontecer? Mobilidade nos dentes. O que vai acontecer? Vai perder os dentes. E é por isso que eu sempre falo que o que a gente precisa aprender a dizer é dizer para o paciente que eu sei como você vai manter os dentes pelo resto dos seus dias. É você estar aqui dentro de um programa de manutenção preventiva. É isso, entre tantas outras coisas da periodiária,
do curso periodiária, que é o sucesso. A gente tem taxas de 85% para mais de retorno de pacientes, para os alunos que conseguem seguir o método certinho, porque assim a gente consegue fazer um discurso que o paciente entenda e a gente deixa de ser vítima do paciente que fala, porque o meu paciente não volta e que daí ele não está nem aí. Precisa estar aí, porque voltar para uma manutenção preventiva é tudo que vai fazer o paciente manter os seus dentes pelo resto dos seus dias. Eu ouvi uma amiga protesista dizer assim: eu nem falo que tem que voltar, porque se eu falo que tem que voltar, parece que a minha prótese não dá certo. Não, é outro raciocínio. É entender que dente, gengiva, osso tem movimentação, tem vida. E se um dia acontecer uma alteração, pode acabar causando dano nos seus dentes. Agora vamos parar para pensar numa prótese parcial removível dentomuco-suportada, que é a prótese com grampos metálicos. Essa prótese ela vai estar apoiada nos dentes. O dente é o elemento pronto para conseguir receber os dentes, e quando a gente consegue ter, a gente tem uma melhor possibilidade de conseguir fazer guia. E aí eu estava aqui falando sobre o paciente. Se ele tiver uma prótese, por exemplo, uma prótese dentomuco-suportada, que são as próteses parciais removíveis a grampo. Aqui, no quadrante 4, que seria o 46, se ele tiver só um molar, vai melhorar tanto a vida do paciente, mas eu sei que o paciente vai chegar no consultório e vai dizer: doutora, eu quero um implante aqui primeiro, que aqui aparece melhor. Porque ele vai querer resolver a estética. E depois ele vai colocar, e depois ele vai pensar atrás, ou ele vai pensar porque não enxerga mesmo. E vocês querem saber? Esse é o maior desafio do mundo, quando o paciente vem com toda a clareza do mundo que ele quer colocar no central. E vou dizer o que vai acontecer se você colocar um implante primeiro no central. Se colocar um implante no central, ele vai perder os centrais inferiores rapidinho. Por quê? Ele vai ter um implante, que é uma anquilose óssea, e ele vai ter uma prótese cerâmica que vai derrubar os incisivos inferiores. Ou seja, o que talvez esteja segurando... Olha que curioso, ele não tem tanta perda óssea no 32 e no 31, mas ele tem uma perda óssea gigante no 42 e no 41. Por quê? Porque nesse quadrante aqui ele tem dente. E como ele não tem dente posterior, como ele tem uma sobrecarga, uma super interferência nos anteriores, ele acaba tendo doença periodontal. E é por isso que a gente tem que conseguir entender de tudo para conseguir fazer esse planejamento. Por isso que o legal é dizer para o paciente que ele precisa de uma restituição de dentes posteriores para conseguir manter esses dentes, para não ter perda. Ele pode ter, para começar, um implante no 46. E aqui, a prioridade, e eu trabalho muito com prioridades com o paciente, ele precisaria muito ter um 35 e um 36. Ele pode ter só um 36? Pode, mas vai ficar desequilibrado em relação ao lado contralateral. E a prioridade é ele ter esse stop posterior em dente, e talvez a próxima prioridade seria ter um canino, um implante no canino para ele fazer uma desoclusão, mas ele precisa de um stop posterior. Sempre que a gente for pensar, a gente vai pensar em estabelecer dentes posteriores. E adivinha por que eu sei disso? Eu sei disso porque bem no comecinho da carreira, bem quando eu comecei a colocar implante, chegou uma paciente para mim e falou assim: doutora, eu quero um implante aqui, porque aqui aparece. E essa paciente tinha um par de PPR posterior, e as próteses móveis, elas são incapazes de conseguir manter essa dimensão vertical por muito tempo. E é por isso que eu volto a repetir sobre a importância dos reembases periódicos. E volto a repetir que, por motivos periodontais, por motivos de manutenção do dente, o paciente precisa voltar periodicamente. O paciente tem prótese móvel, paciente, você tem prótese móvel, você quer ficar com a sua prótese em bom uso, porque se ele perder um dente, ele vai perder a prótese, né? E já acabei de falar que a prótese muco-suportada
vai inflamar o periodonto, vai aumentar as perdas ósseas pelas alterações teciduais. A prótese dento-muco suportada, que é a PPR metálica com acrílico, ela vai precisar de um reembase semestral pelo menos, e também avaliar o estado de saúde, higiene, para ele não ter cárie radicular debaixo dos grampos, que é uma das grandes causas de problema, porque se perder o dente debaixo do grampo, vai perder a prótese. E a gente tem que começar a ter esse discurso de olhar de manutenção para dizer para o paciente. Isso valoriza a nossa odontologia, porque pelos caminhos que nós estamos indo, nós estamos levando a perdas dentárias sucessivas, porque a gente conserta, mas a gente não mantém. Então, assim, ó, gente, a gente só é mecânico e conserta o dente, mas a gente não troca nada, não troca óleo, não troca pastilha, porque o dia que fundir o motor, troca o motor. Esse é o raciocínio. E a gente vai contar essa história, essa analogia do paciente para dizer, paciente, é melhor ir trocando o óleo de tempo em tempo, é melhor fazer troca de filtro, é melhor trocar pastilha, do que um dia quebrar tudo. Porque essa brincadeira tende a ficar mais cara no futuro, tende a ser muito pior, porque muito melhor é o seu próprio dente. Então, finalizando, próteses parciais removíveis, elas podem ser entendidas como temporárias, e eu falo muito para o paciente de que talvez hoje você não tenha condições de colocar implante, mas a gente vai ter uma boa prótese móvel, porque você, se Deus quiser, vai viver muito, e é possível que, assim como a gente faz um planejamento de uma casa, você pode começar a fazer o planejamento de uma peça por cada vez. Você pode colocar um implante de cada vez. Ah, por quê? Porque o implante, nesse tipo de planejamento, é começar a fazer a longevidade, trazer longevidade para o caso. Vocês nem imaginam o quanto, olha quantos conceitos juntos eu acabei trazendo. Estou falando de prótese, estou falando de manutenção preventiva, estou fazendo um planejamento de longo prazo, estou falando do paciente fidelizado. O paciente fidelizado é esse, que por ano após ano, ele é o meu paciente, ele é meu cliente, ele gosta de vir para a clínica, e nisso que ele consegue entender tudo isso, ele volta e ele sabe que nós temos um olhar de longo prazo, e eu já plantei a sementinha do que é que a gente vai fazer, para o que que a gente vai planejar em longo prazo. Eu estou vendo o que que ele vai querer. E que, muito importante para a gente conseguir ter estabilidade periodontal em longo prazo, é a gente começar a dizer o quanto é importante a gente manter esses dentes no local, né? Eu queria que a gente conseguisse olhar para o 26, que é esse molar superior. Esse molar superior, ele tem uma perda óssea por distal, e vamos pensar assim em várias possibilidades. Ele tem uma perda óssea por distal e a pergunta é: esse dente fica ou não fica? Professora, é melhor extrair esse dente logo ou não? Eu aprendi que se tiver lesão de furca, fica ou não fica. Olha, se esse paciente for portador de uma prótese móvel, que o dentista dele acabou de me falar que vai colocar, ele vai ficar com essa prótese removível e ele vai ter um dente para ocluir. Vamos pensar na pior das situações, que ele já tem uma lesão de furca de grau 2, que eu não gosto, tá? Porque eu acho que é muito difícil. Ah, professora, dá para fazer enxerto ósseo? A lesão de furca mais provável de ter nesse caso é uma lesão de furca de grau 2, onde a perda óssea por distal do dente ela é bem grande. E não tem como a gente fazer uma regeneração, porque a perda óssea dá em rampa. Ele não tem osso para crescer para cima, não tem osso para conseguir descer. Então, não tem como fazer regeneração tecidual guiada, nem com o melhor osso do mundo, nem com a melhor coisa do mundo, porque a coisa mais difícil de fazer na odontologia é crescer osso para baixo. Mas, pensa bem, se fosse você, tá? Você está em tratamento de alcoolismo, você está sem dinheiro, e o dentista vai falar assim: esse dente precisa ser extraído. Aí o que vai colocar no lugar? Não, não é por nada, doutor, não tem dinheiro agora. E então a pergunta seria: não seria melhor a gente tomar cuidados para manter esse dente em posição, visto que ele não tem mobilidade? Eu sei que ele não tem mobilidade, porque a tábua óssea mesial ela está íntegra, está bonitão. E eu vou dizer para vocês que, desde que uma paciente minha, fumante, ela deixou de ter abscessos recorrentes num elemento, ela tinha um central inferior, que ela falava assim: olha, doutora, eu estou no momento mais, estou em viagem, estou em férias, e esse dente absceda. Então, nos momentos mais inconvenientes, ela tinha abscesso naquele dente, e ela desapareceu, e a solução que ela encontrou
foram os irrigadores. Desde que ela falou sobre isso, eu comecei a estudar sobre os irrigadores. E eu vejo resultados muito positivos nos pacientes e na literatura científica com o uso de equipamentos irrigadores. E equipamento irrigador é aquele que solta um jatinho. Aí eu falo para o paciente de uma forma bem simples assim: paciente, é aquele aparelhinho que parece um lavador de calçada, só que ele é pequenininho. Então, ao invés de você lavar a calçada, você vai lá e vem aqui. Daí eu vou lá na boca do paciente, eu mostro para ele onde ele vai ficar. E você quer saber? O paciente faz. Por quê? Ele vai saber que ou ele vai ou ele vai perder o dente, ou ele vai comprar um aparelho irrigador, e neste aparelho irrigador ele vai jogar ou água, ou uma solução irrigadora que pode ser, escuta só o que a literatura traz, clorexidina 0,12 ou 0,2, 0,2%, que é a orientação europeia, ela é melhor do que a 0,12, ligeiramente mais concentrada, ligeiramente de melhor resultado, e isso é muito barato se for manipulado numa farmácia de manipulação. Professor Slotz, para quem é da Pérez, sabe, professor Slotz é um super editor científico e publicou uma série de estudos. Ele está desenvolvendo uma série de estudos clínicos usando uma diluição de hipoclorito de sódio, bem diluído, de forma que não acabe não causando dano. Eu estou muito curiosa para eu mandar preparar essa solução e aplicar nos meus pacientes. Aguarde que tem novidade. E outra coisa muito clara na literatura, como medidas de baixo custo, e eu adoro medidas de baixo custo, porque eu tô aqui para falar uma odontologia para quem pode pagar e para quem não pode pagar. E por isso também quero dar os parabéns para quem é de serviço público, quem é de SESC, quem é de o que for, porque a gente consegue, você, dentista, faz a diferença aplicando esses conceitos para o nosso paciente. E eles usam PVPI a 10%. Não é o PVPI Degermante que tem sabonetinho, que é para a gente fazer a lavagem de mãos pré-cirúrgica, mas vende em 1 litro, isso é bem barato, e vende em almotolias de 30 ml na farmácia para curativo. E aí, desde que o paciente não tenha uma descompensação de tireoide, como hipertireoidismo, não tem problema nenhum. Irriga com PVPI a 10%, com resultados significativamente superiores a outro agente irrigante. Mas o PVPI a 10% ele é grosso, então tem que pegar uma seringa, pega uma seringa, ensina o paciente, pega aquilo ali, arredonda a ponta, eu falo, gasta a lixa de unha ou entrego para ele gasto já, mostra para ele encaixar onde é a distal do molar e faz irrigação. Só que ele vai fazer irrigação doméstica e ele vai voltar com você para manutenção preventiva regular, porque se não fizer isso, se você abandonar o paciente, não adiantou em nada, tudo em vão, tudo jogado ao vento. Então, mas se a gente consegue fazer isso, tenho experiência clínica de muitos pacientes com lesão de fúrica de grau 2, que tinha prognóstico muito ruim, mantidos em estado de bolsa inativa. Qual que é a mágica disso? É um método periodiário onde a gente equilibra a microbiota, a gente coloca o paciente numa manutenção preventiva e deixa ele escovando. Pronto, a gente consegue manter esse dente por muito tempo. Ah, mas o pessoal da pério fica mantendo o dente que vai extrair. Olha, última prioridade é extrair esse 26, porque a primeira prioridade é colocar um dente no 36 e colocar um dente no 46, porque ele vai ter stop posterior, ele vai ter parar de ter interferência oclusal incisivo. O último vai ser tirar esse molarzinho para ter melhor prognóstico, para ficar tranquilo. Isso se o paciente não for capaz de conseguir manter tudo em bolsa inativa por muito tempo. Isso é o mais legal da odontologia, né? Fazendo limpeza com o periodonto é necessário fazer outra limpeza seguida com o dentista? Olha, manutenção sempre vai precisar e sempre vai fazer com algum dentista. O periodontista é aquele que é especialista em conseguir medir a bolsa, em avaliar, em acompanhar, e você vai seguir as orientações do dentista, do periodontista, porque o periodontista é quem vai dizer se você está liberado
ou não para fazer a manutenção preventiva com o dentista. E olha só, pessoal, por que eu falo no periodiária para todo mundo e não só para o periodontista? Quem é periodontista vai fazer manutenção preventiva para para conseguir fazer melhor os seus tratamentos e para não ter recidiva. E os estudos questionam essa coisa de estar sempre na mão do periodontista, e um estudo acompanhou a efetividade de manutenção. Manutenção, estou falando em quem não tem doença mais, tá? A efetividade da manutenção preventiva em periodontistas e não periodontistas e clínicos. E a efetividade foi igual. Então, eu preciso dizer, periodontistas, se vocês têm agenda cheia, ou se vocês gostariam de fazer atendimentos de tratamento de doença, divulga que você faz uma super pério e consegue um dentista clínico periodiário para atender com você. Isso é o que as pessoas estão enxergando de oportunidade para suas clínicas, porque o dentista que tem a formação do periodiária está prontinho para conseguir alavancar os resultados do seu consultório, com uma manutenção preventiva que faz o paciente sempre circular por ali, né? E aí, com a manutenção preventiva para pacientes com pério avançado e PPR, não podemos garantir que não vai ter mais perda dentária? Ai, que pergunta boa isso! Ó, quando o paciente faz manutenção preventiva e ele tem doença periodontal avançada, tá? Avançada, grave, tem uma revisão de literatura para acompanhar e responder isso, e nessa revisão de literatura, eles acabaram chegando à conclusão de que todo paciente que está em manutenção, ele ou vai parar a doença, ou ele vai reduzir a perda óssea em níveis mínimos, mas o paciente que é suscetível à doença periodontal, tem tendência a ter doença periodontal, tem história de doença periodontal, tem história de bolsa periodontal, tem muita tendência, um pouquinho de cálculo já inflama. Para este paciente, a gente não consegue paralisar a perda óssea. E é mais ou menos uma coisa assim. O indivíduo diabético, ele vai ter como meta metabólica, meta terapêutica, uma hemoglobina glicada de 7%. 7% da hemoglobina dele pode estar glicosilada. Para o indivíduo normal, que não tem diabetes, uma média é uma hemoglobina glicada de menos de 5,7. Gente, normal 5,7 e alterado 7,0. Isso é o que está na literatura científica e é o consenso, é a meta terapêutica para o diabético. Para o paciente de doença periodontal, a gente conseguir estabilizar em perda dentária é maravilhoso, porque quem é implantodontista e está me ouvindo aqui, vai saber que não tem nada pior do que o paciente diabético ter periimplantite, porque é muito mais difícil controlar uma periimplantite do que controlar uma periodontite. Portanto, o segredo para o paciente manter os dentes é a manutenção preventiva. E outra coisa, outro desdobramento dessa pergunta é maravilhosa, tá? Muito obrigada pela contribuição. É que, se o paciente tiver a periodontite do tipo agressiva, ou de avanço rápido, ou aquela que é uma pequena quantidade de cálculo e uma grande perda óssea, e isso é tratado com terapia antimicrobiana sistêmica, com antimicrobiano local e manutenção preventiva, são os melhores prognósticos. Os melhores. Eu tenho, nossa, muitos pacientes que foram tratados, e a literatura científica e alguns dentistas periodiária também relatam que dá para tratar sem antibiótico também. Vamos dizer, o paciente está grávida, o paciente recentemente se descobriu grávida e vai fazer manutenção, vai fazer tratamento periodontal. Ah, dá para não prescrever antibiótico? Dá, porque o tratamento é o controle microbiano. E os pacientes que sabidamente já têm um desequilíbrio, como eles têm boa higiene, a gente mantém o reequilíbrio e é muito fácil manter perioagressiva em monitoramento. O que é difícil? Difícil é o tabagista. Fiz um post sobre tabagismo, vai sair no feed daqui a pouco. Tabagista é complicado. Paciente diabético é complicado. Compensado é com hemoglobina glicosilada abaixo de 7%. 7% para 5,7% de paciente normal é alto. Então, assim, é bom, mas não é tanto.
E o paciente que tem lesão de furca já é um paciente um pouco mais difícil, mas desde que eu tenho acompanhado esses estudos de irrigação subgengival doméstica, com aparelhinho irrigador, tá? E quem quiser saber mais sobre aparelhinhos irrigadores, entra no site da Oralbox, escreve o cupom de desconto DRMiura10 em caixa alto, que vai ganhar 10%. É 10% de desconto para você ou para o seu paciente, tá? Isso daqui é o presente para você, é super parceria, fico bem feliz, tá? Que a Oralbox faça isso. Não ganho nada deles para isso. Fico bem feliz porque isso torna mais acessível o tratamento periodontal. Isso faz com que nós consigamos manter por muito tempo os pacientes em saúde. E eu tô aqui no Periodiária para dizer que enquanto muita gente ficava dizendo que doença periodontal não tem cura, não vai resolver, você casa com o paciente, eu não caso com ninguém, tá? Mas eu tenho uma super amizade e a gente consegue fazer uma periodontia feliz, agradável para com o paciente. E de dizer para o paciente que encontrar um dentista periodiário vai ser a melhor bênção, a melhor coisa que você vai encontrar na vida. Porque vão ser dentistas que, como vocês que estão aqui acompanhando esse conteúdo, são capazes de fazer o paciente manter os dentes na boca. Para a gente parar de fazer uma periodontia reativa. Ai, doutora, vem aqui, conserta isso, conserta aqui, conserta lá. Mas a gente vai fazer uma odontologia preventiva para que nenhum paciente comece a ter migração dentária, para que o paciente de repente tenha um problema endodôntico, aí está endodôntico, perdeu o emprego porque agora tem pandemia, os negócios estão mais devagar se ele é microempresário. Pois é, aí você tem uma endo para fazer, que era outro caso que eu postei. Ele tem uma endo, está morrendo de dor. Detalhe, a endo está do lado de um capuz pericoronário. Detalhe, que está atrás de um terceiro molar super inclinado, que está com a raiz encostada no nervo alveolar inferior, só que o paciente está sem dinheiro. Então, olha o tamanho da... e a pericoronarite, ela foi induzida por uma cárie gigante debaixo do capuz pericoronário. Quem tem cárie debaixo do capuz pericoronário é porque tem um alto consumo de carboidrato que a gente deixou de orientar. E o paciente ainda tinha 16 que tinha uma endo. Endo é história de cárie. Precisa estar de manutenção preventiva para alguém evidenciar a placa, dizer que tinha placa, evitar cárie debaixo daquele capuz pericoronário, e ensinar a irrigar aquele capuz pericoronário, dizer para o paciente o quanto teria sido importante ele extrair aquele dente antes que aquele dente ficasse daquele tamanho. Eu sou super, super fã de dizer continuamente que os terceiros molares precisam ser removidos o quanto antes. Em torno de 16 ou 17 anos, quando a gente já tem um terço da raiz formada, a raiz é pequena, o osso é colagenoso, é flexível e fica fácil de tirar. Antes disso, que é a tal da germectomia, o dente fica rodando dentro do alvéolo, ele é trabalhoso. Quando ele já tem um terço de raiz formada, o paciente tem 17 anos. Por que a gente não fala isso? Para que as pessoas não precisem chegar aos 30 anos, 20 anos, com uma raiz gigante, encostada no nervo, com pericoronarite, com cárie radicular. A mensagem de agora é a gente começar a dizer isso para todos os pacientes, tá? Compartilha essa live com mais alguém, com a sua equipe, porque não adianta só você falar em prevenção se ninguém vai mandar para você, porque se você está me ouvindo, você curte prevenção, e aí todo mundo faz prótese, faz orto, ninguém te encaminha para a sua equipe e fala assim, escuta essa Cristina aqui, que ela fala de coisas que vai manter o seu consultório com um bom faturamento através da venda recorrente dos pacientes retornando, e os seus pacientes vão ficar com os dentes na boca, porque não tem pílula mágica, não tem bochecho mágico, não tem remédio mágico, e não tem como manter saúde bucal sem que um bom dentista com olhar preventivista possa manter isso no lugar. E se houver algum problema periodontal, a gente também vai conseguir ver. A pério amplifica essa visão e ela tem a relação de todas as áreas, porque a pério é a base. Queridos, compartilhem essa live e avisem as pessoas que têm, para que você não caminhe sozinho nessa trilha de ficar dizendo para os pacientes que eles têm para fazer. A gente vai, olha só, esse caso aqui que a gente tem essa PPR aqui embaixo, a gente tem um caso onde o implante
no 36 e no 46, vai manter esses dentes por longo prazo. Esse seria o caso onde, assim, o paciente, por mais apertado de dinheiro que ele tivesse, eu ia insistir para falar assim: paciente, faz um implante no 36, paga parcelado. Faz a coroa, paga parcelado. É um paciente que ele por ele mesmo não faria essa prótese, mas que é o caso onde o implante vai conseguir manter tudo isso em lugar. Então, é a gente conseguir entender que tudo isso é sinérgico, tudo isso trabalha junto, tá bom? Queridos, envie os casos pelo direct ou pelo e-mail, que em todo lugar eu estou olhando e eu acabo recebendo, tá bom? Queridos, muito obrigada, até a próxima.